Olá, gente, tudo bom? Nós estamos aqui de novo com o nosso líder Diego, que estará trazendo um conhecimento bem profundo para nós sobre liderança. No outro vídeo nós falamos sobre liderança, é acreditar e fazer acontecer as coisas, trazer soluções para os problemas. Isso é liderar. Nós hoje vamos estar falando sobre disciplina. Disciplina. Outra coisa, primeiro, né? Antes do nada, nós precisamos do nome para esse podcast. Espero que você nos E ajude aí. contamos com você para Contamos com dar você. um nome mais vivo, chamativo, que Exatamente. realmente agregue a todos nós que quer se tornar líder ou que você já é líder, sabe? E Então, você vai fazer parte desse processo. lança a sua ideia nos comentários aí para nós. Então, vamos lá. O que é disciplina, na sua visão, Diego? Disciplina é fazer todo dia, Todo dia, né? mas cultura se constrói na disciplina. Mas a melhor definição que hoje eu dou para disciplina é isso, você fazer todo dia, porque você nem todo dia está motivado, está animado. E aqueles que conseguem fazer a mesma coisa todo dia, esse é disciplinado. E qual é a definição de disciplina? Qual é Pode falar sobre o que é disciplina para nós? A etimologia da palavra disciplina significa discípulo, aquele que aprende. Nosso corpo, às vezes a gente tem o costume, o hábito de dizer, não, depois de 21 dias você forma um hábito, 60 dias você forma um hábito, pesquisas melhores, mas eu te pergunto, você cristão, eu cristão, a gente ora já há um bom tempo, mas tem dia que você perde a vontade, né? Então não virou um hábito. Tem coisas que não se tornam hábito, você tem que ser disciplinado. Quebra. E é fácil de quebrar hábito. Uma coisa que você começa hoje É é só muito esquecer ele. é muito fácil. Então, hábito, disciplina é algo que se aprende. Hábito é algo que se aprende, é algo que você pode pôr em prática, né? E falando de disciplina, vamos tocar no assunto procrastinação. Quantas Bom, pessoas não começam a ter um hábito e ela começa a dar desculpa? Ah, eu esqueci. Ai, porque a pessoa não consegue fazer o que ela não sabe. Você não consegue ser disciplinado se você não tiver conhecimento sobre disciplina. A gente está gravando esse vídeo aqui, é o segundo podcast, mas a gente está sendo constante. Mas antes dos primeiros passos em gravação, teve um período de estudo. Você se preparação, né? disciplinar. Uma coisa é você começar a ler um livro, outra é você terminar de ler o livro. Uma coisa é você liderar inicialmente, é lindo, maravilhoso, tem aquela expectativa. E quando perde a vontade ou quando um liderado seu não te dá o resultado que você esperava? Desânimo, né? Você vai procrastinar ou vai ser disciplinado? Uma frase que eu disse para o meu irmão foi a seguinte: você quer desistir ou governar? Porque trocamos pela palavra liderar também. Porque o desistir é muito fácil. É fácil a gente desistir assim, ó, no estalar de dedo. Desistir é uma coisa que a gente falou, foi no primeiro vídeo, né, sobre isso aí. Que você conhece fulano, né? Não. Sim, todo mundo fala, sim, você conhece fulano? Sim. Aí falou um nome diferente, o professor para os alunos, e falou, quem é esse aí? É justamente, você não conhece, porque ele desistiu, né? Então, desistir é uma opção, é uma escolha. Assim como a disciplina. Começar uma disciplina é uma escolha. E desistir, muito mais fácil, né? Eu tenho uma frase comigo que fala assim que foi Shakespeare que falou sobre pessoas que dão desculpa para desistir, né? Pessoas que são bom em desculpa. Ele fala assim que pessoas que é bom em dar desculpa para algo não é bom em nada. Isso. Por exemplo, a gente está acostumado a ter uma vida longe das câmeras no bom sentido, lidando com o público físico. Nessa nova fase, nós decidimos partir para o digital e lançar os nossos conhecimentos. O primeiro vídeo nosso teve uma repercussão gigantesca em outras plataformas, nessa aqui também. Por quê? Porque a gente decidiu. Decisões podem te dar poder, decisões podem mudar a sua história e a de outras pessoas. E a gente está aqui à frente dessa câmera, longe da palavra desistência, longe da palavra procrastinação, sendo disciplinados para formar uma comunidade de pessoas que queiram se tornar líderes, uma comunidade de líderes
que realmente eles são disciplinados e a gente possa compartilhar os nossos hábitos juntos. Eu acredito que em pouco tempo a gente vai estar contando boas notícias, tendo bons comentários e fazendo com que você que está aí do outro lado da tela esteja na mesa junto conosco, liderando junto, tendo projetos juntos. Você já leu esse livro, né? As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, William Douglas. Tem uma frase aqui que fala assim, e eu vou te fazer baseado nessa frase uma pergunta aqui para quem vai nos assistir. Disse assim, a frase aqui: disciplina é a ponte entre sonhos e as nossas realizações. Então, pessoas que têm sonhos grandes, pessoas que sonham, almejam coisas gigantescas, corre o risco de não conseguir alcançar o seu objetivo, os seus sonhos por causa de disciplina. Isso. Lembra que eu falei que liderança é fazer? Fazer está depois de acreditar e falar. John Maxwell também disse que disciplina é o seu sonho perto das suas oportunidades. Mas hoje eu te digo, é a sua atitude que conta em alta. É igual encorajamento. A sua atitude conta em alta nas suas organizações, na sua família, no seu trabalho, na igreja, na comunicação. A sua disciplina, ela conta. Assim como o seu encorajamento. Você não segue, e eu também não seguiria ninguém que fosse negativo. A gente segue pessoas que têm encorajamento, que vai nos mostrar o próximo nível. A disciplina, da mesma forma, ela olha para o seu sonho e ela te dá isso, a capacidade de realizá-lo, de materializá-lo. É por isso que a gente precisa ser disciplinado. A gente não nasce com a disciplina em si, a gente aprende. A gente veio um livro em branco que foi aprendendo, que foi se desenvolvendo, formando suas crenças, que é a base, formando os seus hábitos. E os seus hábitos, como você disse no vídeo anterior, eles te fazem. Interessante essa questão de você que você falou sobre a questão de disciplina. E impressionante que quando eu morei no Paraguai, eu vim de uma família fui criado por uma família bem disciplinada. Todos eles foram no exército, né? Eu também fui servir um pouco, mas eu não concluí, não. E assim, é engraçado isso aqui que eu vou falar, que eles acordavam tão cedo, mas tão cedo. Era 4 horas da manhã, eles estão em pé já. Era todos os dias. Eles eram habituados a levantar esse horário. E eu com eles. Levantava. Eles me acordavam, eu tinha que levantar. Então, aí eu lembro que a minha mãe falava assim, e os meus pais falavam assim: nunca deixe o sol pegar você na sua cama. Seja disciplinado. Virou um bordão. Exato. Hoje eu carrego isso aí comigo. Posso estar trabalhando, não trabalhando, mas o horário de acordar, aquele horário eu tenho que levantar. Virou um hábito, uma disciplina, desde pequeno. E isso isso é importante. Criança que você cria, por exemplo, uma criança que você pega, Raul Silvetti, que fala que uma criança se você disciplina uma criança só na mente e não no caráter, é como criar um caos para a sociedade. Então, a sociedade está criando muito caos por aí, porque a gente vê jovens que não têm disciplina, jovens que estão respondendo os pais, não tem, sabe, educação nenhuma em questão de faculdade mental, assim, de ter um bom senso para responder com e educação. Outra coisa, para proteger você também dessa frase, que ela é boa para nós por um sentido, acordar cedo. Mas por outra coisa, eu te digo, não adianta você só levantar cedo. É o que você faz depois que você acorda cedo. Pode ter certeza que os seus pais, depois que eles acordavam, eles não ficavam dentro de casa. Trabalhar. Protegendo você. O objetivo era trabalhar. E nós de acreditar numa coisa. Vou levantar cedo, vou enriquecer. Não, meu amigo. Depois que você acordar cedo, o que você vai fazer? Atitude. Lembra que eu te falei? Atitude que você faz disciplinadamente é o que conta, o que você faz. Eu posso levantar cedo, mas se eu não fizer nada, eu fui produtivo? Não. Tem que fazer alguma coisa que te leva para o seu objetivo. Se você ficar dando círculo, você não cresceu, você não evoluiu. Eu tenho isso em mim, porque eu acreditava antes, vou acordar cedo. Eu vi que não funcionava, eu falei, agora eu aprendi. É o que eu faço depois que eu acordo. Né? Você pode levantar meio-dia. Mas o que você fizer depois que acordar, se compensar, você trabalhar a madrugada inteira e dormir de novo, acordar meio-dia, fazer de novo, você vai ter resultado. Sim. É o que você faz também depois que acorda.
sim. É levantar cedo, fazer, é levantar no seu horário e fazer algo que realmente importa. Forte isso aí. Eu me lembro agora de John Maxwell. John Maxwell. A gente é especialista nisso aí, de comentar isso aí, né? É um grande líder, né? É um dos grandes homens que ensina com muita ousadia, com muita coragem, com muita habilidade sobre liderança. Ele escreveu um livro chamado Até onde você vai. Aí você falando sobre atitude, sobre essa questão de atitude, muitas pessoas não têm essa capacidade. É letárgico em atitude. Você já viu homens, jovens, que você fala para ele assim, lava esse copo aí, por favor. Aí já eu lavo. Você pode pegar essa caneca que caiu no chão. Já é letárgico. Uma pessoa que não tem mobilidade, Uma não tem... frase que eu sempre usei quando eu comecei a gravar vídeos no YouTube foi: quem não tem atitude dorme com vontade. Você vai dormir com vontade de chegar naquela garota, de ganhar aqueles 50 conto que você quer ganhar, de escrever aquele livro que você quer escrever. Se você não tiver atitude, você vai dormir todo dia, vai deitar na sua cama arrependido, vai dormir com vontade. Bom. Ó, é bom isso? Não. Entenda que é isso que eu digo, as pessoas estão confundindo as coisas e pegando apenas o superficial. E tem algo mais profundo, que é a atitude, a disciplina, que vai te formar. Você me conheceu na fase da minha disciplina, da minha procrastinação. Foi meu pastor por um bom tempo. E você viu que eu tive que ler, tive que aprender, se desenvolver, trabalhar nas minhas habilidades, fazer cursos para me aperfeiçoar. Porque senão eu ia ficar preso a uma crença, preso a um estilo de vida onde eu não tinha disciplina, não tinha liderança dentro de mim, ia ficar sofrendo. Porque a pessoa que não tem liderança, ela fica num sentido letárgico, Terrível. sem É iniciativa, e terrível. questiona o mundo, mas não tem nenhuma resposta. Terrível E é a pessoa letárgica. dorme com vontade. Quantas vezes eu fui para minha casa triste porque não tinha soluções na minha vida. Um líder, ele é um solucionador de problema, mas eu ia para casa sem soluções, então eu tive que desenvolver minha liderança para ser um solucionador de problema. Pode cair uma tempestade, pode a economia estar quebrada, mas se a minha economia estiver boa e eu estiver protegido da tempestade, eu vou estar bem. É aquilo da sua conversa interna. Se você estiver bem, o mundo não vai te tirar do sério. Não vai tirar de você sua autoestima, sua alegria. Concluindo a questão que eu estava falando sobre atitude, no John Maxwell, né, no livro, né, falando assim, diz que dois homens, né, olhou para cima e viu algo, né, e um falou, é um pássaro. Aí o outro falou, não, é um avião. Aí o terceiro escutou o que ele estava falando, aí ele falou, não é nem pássaro nem avião, é uma atitude. Tá vendo? Então, definindo aqui, concluindo aqui, ele fala assim, a sua atitude define a sua altitude. Você vai no nível da sua atitude. Disciplina é se autoliderar. Uma segunda definição que eu lanço para você. É você levantar da sua cama e você mandar em si mesmo. É ter domínio sobre você. É honrar as suas palavras e ser congruente. Falar o que você, fazer o que você fala, falar o que você faz, falar o que você acredita. Porque hoje, se eu tiver essa ideia e amanhã você me pegar com outras atitudes, com outras palavras, você vai dizer, Diego, ele não é esse cara que ele disse. Mas se eu ser congruente, ser uma pessoa que honra as minhas palavras, eu vou ter ao meu lado pessoas que têm a mesma característica. E as pessoas que se aproximar de mim vai ser essa pessoa. Eu tenho consciência que as pessoas que chegarem perto de mim, elas não serão a mesma, porque de ousadia e liderança, elas vão ver em mim. Porque isso eu coloco em prática até quando eu nem tenho vontade. É contagioso, né? É interessante também, que uma das coisas que eu já percebi em pessoas, quando eu observo muito assim, é que uma pessoa disciplinada, ela é dotada de autoridade. Exatamente. Uma pessoa que tem uma vida de disciplina, é, em qualquer área, se ele tem uma vida de disciplina, ele é dotado de autoridade. Ele tem
poder para falar, para direcionar. É por aqui. O Stephen Covey, terminando aqui, Stephen Covey, né, escreveu um livro chamado Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Aí ele disse assim, ele define liderança assim, liderança é você correr na mata, subir numa árvore mais alto e gritar lá de cima para as pessoas a quem você está liderando. É mata errado, é caminho errado. Volte. Então, liderança é essa capacidade de você ver o caminho, discernir o caminho, encontrar o caminho e mostrar o caminho para as pessoas. Só que sem disciplina não se consegue isso, não. Como a pessoa, tipo, já é uma atitude você subir na altitude, né? É uma atitude você chegar longe, mostrar, gritar para as pessoas, é a questão da dotada de autoridade, né? Gritar para as pessoas e falar, não, esse aqui é um caminho errado, não é por aqui, não. E ainda o mais importante é a pessoa te ouvir. Acreditar o que você está falando. Se eu vejo que você falou uma coisa muito interessante, se você mancha o seu caráter, eu não vou acreditar em você mais não. É aquela frase que diz assim, eu não posso acreditar em você porque eu vejo o que você está fazendo de errado e falando coisa errada. E outra coisa, ser líder, você vai ter uma experiência de vida que tem pessoas que vão entrar por um ouvido e vão sair por outro e vão ignorar e vão querer fazer só para saber se você está certo. Tem outras pessoas que vão te escutar. Nem sempre a sua autoridade é respeitada. Por que as pessoas questionam a autoridade do médico, o diagnóstico que ele dá? Porque a gente, apesar de ser líder, pode estar certo ou errado, mas a autoridade é autoridade, cara. A autoridade espiritual, a autoridade física, emocional, financeira, aonde que você for referência, você tem autoridade. Você tem, e a autoridade e referência traduz-se em disciplina. Aonde você disciplinar, você vai se tornar autoridade, vai se tornar referência. Perito, né? A Bíblia, né, fala, você vai ver a Bíblia falando assim que as pessoas falavam quando olhavam para Jesus assim, as coisas que ele fala é diferente, né? Porque ele fala como quem tem autoridade. Jesus era o homem mais disciplinado. É o E o mestre mais interessante disciplinado. dos romanos, que os romanos não veem com as ideias dos 6 outros impérios. Foram 7 impérios que lideraram, reinaram sobre aquele lugar. E o 7º império era a Babilônia. E os romanos, eles não lideraram ali aquele império, eles não vieram com a ideia de escravizar o povo de Deus. Eles vieram com outra. Nós iremos enviar apóstolos, que significava aqueles que colocavam a cultura de um povo, a língua, o idioma, os atos de um povo sobre uma região, para que eles tenham a mesma cultura nossa. E foi por isso que o mestre dos mestres, o maior líder da história, Jesus, veio naquele tempo. Que ele pegou a ideia, falou, já que vocês querem colonizar o meu povo, eu irei colonizar vocês. E essa ideia do líder, o maior líder da história, se espalhou pelo mundo. Forte. Se espalhou pela terra. Ele veio no momento certo, onde o inimigo estava preparado para colonizar o povo dele. Ele deu uma cartada. Foi crucificado. Fez um cenário horrível, parecendo que tudo estava acabado. E um dia ele, do túmulo, ressurgiu e disse, agora sim está colonizado. Interessante. Jesus, ele... eu estava prestando atenção também sobre isso aí. As palavras que Jesus diz, nenhum homem falou assim, a maneira como ele falou, nenhum outro. Essa questão que ele fala assim, vinde a mim, vocês que estão cansados, né? Eu já li sobre Aristóteles um pouco, já li um pouco sobre Sócrates, mas são homens sábios, né? Mas nenhum desses homens teve a coragem e a ousadia de falar assim, amai-vos os inimigos. Ele dizia como alguém que conhece. O ser humano que não é Deus, ele diz como algo que ainda vai conhecer, que vai testar. Por mais que a gente saiba de algumas coisas, tem outras que a gente vai testar para dizer para algumas pessoas. Ele não testou, ele só falava. Com 12 anos ele ensinava outras pessoas. Com 12 anos ele tinha disciplina e se tornou referência para os seus pais. Seus pais podiam ensinar e ele se tornou o exemplo. Ele se tornou a referência da casa. Quando era para faltava o vinho, quando era para curar, quando era para fazer algo extraordinário, procurava ele. Forte. Jesus, incrível. Aquele que tem realmente a referência dentro de si. E falando disso, a gente entra no tema poder.
Disciplina, ela lhe dá poder. Autoridade é isso. Você recebe o poder. Mas qual é a definição de poder? Definição de poder. Definição de poder é interessante isso. Eu estava analisando muito esses dias a diferença de poder e autoridade. Poder é uma faculdade. É uma coisa que você de um jeito ou de outro você aprende. Autoridade não, autoridade é o que você é. É uma essência. Isso. É uma essência. É o que eu sou, o que eu transmito. Ninguém explica autoridade. É interessante isso aí. Ninguém explica uma pessoa de autoridade. As pessoas queriam definir Jesus de um jeito assim. Não, ele é assim, assim, assim. Mas ele era total, ele era a essência da autoridade. Então, é perigoso. O poder é muito perigoso. As pessoas até oram para Deus, me dá poder. Isso. Mas para quê? O poder, ele muitas vezes é muito perigoso quando uma pessoa não se prepara em questão de disciplina. Essa questão que a gente não se lapida em disciplina. Para que ele vai querer? O que uma pessoa indisciplinada vai fazer com o poder? Com muito. É terrível na mão A de um... minha definição é bem simples. Poder é decidir. A pessoa que tem um poder na sua mão, ela pode decidir e as pessoas vão ter apenas que obedecer. É porque a gente, às vezes, tem a síndrome de gerar complexo nas pessoas. Fazer com que a liderança seja complexa. Fazer com que o sucesso seja complexo, a disciplina seja complexa. Mas poder é decidir. Se eu decido sobre você, eu tenho poder sobre você. Se eu decido as minhas finanças, eu tenho poder, domínio sobre elas. Se eu decido sobre minha família, eu tenho poder, domínio sobre elas. E poder é você tirar o devorador, os problemas da sua vida. É você solucionar os problemas da sua vida. E você dizer tchau e dizer chega para tudo que tem impedido a sua liderança, que tem impedido a sua disciplina. Aquela voz interior, você tem que comandar ela, se autoliderar e fazer com que os seus resultados sejam de acordo com as suas crenças, sejam de acordo com as suas palavras e atitudes. Então, liderar é isso. Você ter o poder de decidir, de fazer todo dia aquilo. Interessante. Agora vamos olhar pelo outro lado. Poder decidir, uma pessoa disciplinada, ter poder na mão é uma coisa boa. Agora, poder na mão de uma pessoa indisciplinada. É problema. Problema. Então, é por isso que eu estou falando assim, que poder é muito perigoso. Autoridade não. Autoridade é uma habilidade, que você está falando. É uma habilidade que você pode adquirir, você pode desenvolver. Agora, eu li uma certa vez um estudo muito interessante sobre poder. Uma pessoa indisciplinada, uma pessoa que não tem disciplina, não tem capacidade, faculdade de desenvolvimento em mentalidade, é muito perigoso o poder. Aí ele dá um exemplo de furar uma lata de tinta e subir pela escada em um prédio de 20 andares. Aí uma pessoa de poder, quando ele não tem essa questão de disciplina que a gente está falando, a humildade, disciplina, ele faz as coisas por fazer, aí quando ele olha para trás, o perigo, o estrago que ele deixou, ferida nas pessoas, né? Porque poder é isso, poder é eu te mandar. É isso poder, né? Eu te mandar falar para você, Diego, se você não fizer isso que eu tô te mandando, você vai ver. Isso é poder. Você pode até me obedecer. Por quê? Porque você vê que eu te mandei. Você tem medo. Tem poder sobre eu tenho medo, eu tenho poder sobre. E você, por medo, às vezes, por medo, você vai fazer, né? O perigo tá aí. Agora, a autoridade é diferente. A autoridade, as pessoas se oferecem para fazer para você. Porque amam você, porque olham para você que você é uma pessoa disciplinada. E quanto mais você cresce, você alcança a altitude em outros níveis de liderança. Por isso que fica difícil. Por quê? Hoje, as coisas que eu lidero, as pessoas que eu escolho para estar ao meu lado, os eventos que eu faço, dão poder a elas. Se eu escolher a pessoa errada, acabou o meu evento, né? Acabou o grupo, acabou a comunidade. Porque quando você cresce, você dá poder às pessoas. Você fala, cara, eu tô te escolhendo para andar ao meu lado. É igual marido e mulher, você está escolhendo uma pessoa pro resto da sua vida, então escolha bem.
Escolha bem, porque senão você vai ter que assinar a carta de divórcio e vai ter que escolher a próxima. Ame o próximo como a ti mesmo, mas não tenha dó das pessoas que estão contaminando você com a indisciplina, a irresponsabilidade e o vitimismo delas. Porque senão você vai ter uma lista de consequências que você, como líder que escolheu ela, vai ter que pagar. A conta sempre chega para o líder. O líder, ele é o problema, ele é a solução. Não existe nem mais e nem menos. O líder, quando ele influencia a pessoa, quando ele lança suas crenças, a organização se torna a cara dele, a pessoa só lembra dele. Ninguém vai culpar o vice-presidente do Brasil, vai culpar o presidente. Ninguém vai culpar o vice-presidente do time de futebol, da organização, vai culpar o líder principal. A responsabilidade é sua, líder, de assumir a sua equipe, de assumir o seu povo e saber quem você escolhe seu lado. Porque quando fala de as más companhias corrompem os bons costumes, ela não está falando só sobre a amizade. Companhia nem sempre é seu amigo. Pode ser uma companhia breve que está na sua vida, que vai mudar os seus valores. Um valor errado faz com que você utilize o seu poder errado. Um princípio errado na sua vida faz com que você use o poder errado. A gente tem experiência de vida para dizer quantas mulheres não chegam na nossa vida e oferecem para nós algo errado. E a gente que tem princípios e valores, temos que saber fazer a escolha certa, porque senão a gente pode usufruir, e a pessoa nem vai saber que a gente teve poder de fazer aquilo, porque está enludibriada pela paixão e a pessoa acaba se tornando tola naquele momento. Mas a gente escolhe os princípios certos que levarão as pessoas para uma vida de certezas, uma vida correta, de disciplina, uma vida de poder, onde o nosso foco aqui é formar uma comunidade onde você, líder, tenha poder. Onde você, que está saindo de um ponto onde ninguém acredita de você, você tenha liderança, cara. Você, mulher, você, criança. Eu quero que você, do outro lado, que é um aluno, que é um professor, que é um médico, você lidere sua família, você lidere na escola, você lidere no trabalho, na igreja, você lidere na política. Você tem que ocupar os espaços, mas com a liderança que seja realmente certa. Seja a pessoa certa, no lugar certo. E fazendo aquilo que realmente é certo. Você falando aí sobre pessoas que chegam na nossa vida oferecendo coisas erradas pra nós, eu tava rindo aqui. A gente tem que ter esse momento, gente. A gente não pode ser tão sério assim, né? Só de falar, né? Coisas que... Não é só flores. Né? Exatamente, né? É um momento de brincadeira, né? Mas uma brincadeira saudável. Eu postei até ainda no meu Twitter que falava assim: o primeiro dever de um apaixonado é se comportar como um idiota. Primeira tarefa. A primeira tarefa de um apaixonado, de uma pessoa apaixonada, né, se joga, ele não tem disciplina em questão de... A gente que tá saindo do zero, eu lembro quando a minha casa tinha o zero do zero. O que nós recebia do governo era muito pouco. Então, a gente sabe os desafios que a gente passa para alcançar uma coisa na vida. A gente está a todo momento se aperfeiçoando. Se eu ou você não tivesse disciplina, a gente não estaria nesse nível de vida onde a gente tem um mínimo. Tudo o que eu tenho, eu ainda olho para mim e digo, é o mínimo do que eu posso alcançar. Se eu melhorar, eu irei além. Tem pessoas que vai lá e bate palma e quer fazer com que a gente se contenta. Contentamento, meu amigo. Se você se contentar, você vai acabar paralisado numa fase da sua vida. Não estou falando para você ser ingrato e reclamar do que você já possui, mas você nunca pode deixar a sua mente te dizer, já é o suficiente. Você tem que lembrar que o Criador seu, ele tem uma prosperidade espiritual ilimitada para você acessar, e você tem que acessar ela, tanto a prosperidade de conhecimento, emocional, financeira, e as pessoas que estão ao seu redor, elas são riqueza. Cada pessoa que está ao seu redor é uma riqueza, que dentro dela tem coisas que podem realmente acrescentar na sua vida. Primeiro, felicidade. Segundo, saiba que o seu futuro pode estar na próxima pessoa que você vai encontrar ou nas pessoas que você já conhece. Bora, então, gente, é muito importante, você que vai estar assistindo esse vídeo aí,
você dar o seu palpite também sobre isso que a gente está falando. Que a gente está falando sobre coisas que envolvem sobre pessoas. Você faz parte na comunidade, na vida social. É muito importante você adquirir essas capacidades de você ter essa visão de melhorar. A gente tem que olhar para nós e querer ser melhor. Verdade. Querer ser melhor. Não só, até em casa, gente. Até para lavar um copo, um prato. Não precisa ninguém estar mandando para você aquilo que está desorganizado. Não, não, é tão óbvio. O óbvio é tão óbvio. O óbvio não tem. Tem uma frase que diz assim que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Então, mantenha o seu quarto pelo menos E organizado. já tem outro livro que diz assim, como ser óbvio e antecipar as tendências. As tendências. Porque a gente dá para olhar para nossa vida, que às vezes a gente ignora o que a gente já é óbvio e já conhece. Falando isso aí, rapidinho, cortando aqui. Eu peguei esse aí. Jordan Peterson é um grande pensador. Ele escreveu um livro chamado, depois se você quiser pesquisar também, As 12 Regras para a Vida. Ele fala lá que eu tenho medo de pessoas que querem sair por aí mudando o mundo e nem arrumam o quarto dele. E isso acrescenta para mim outra É coisa. disciplina, Que disciplina, gente. Tem pessoas, o exército tem aquele ditado, né, que eles ensinam você a arrumar sua cama bem feita. Eu já pego outra Quando coisa. quando eu servi no Paraguai, a primeira coisa que mandaram fazer pra gente, e uma frase que ele falou sobre isso aí pra nós, eu nunca esqueci, não. Você quer saber que tipo de pessoa vai ser, como vai ser o futuro de uma pessoa? É olhar pra ele como que ele deixa o quarto dele, a cama dele quando ele se levanta, antes de ele fazer qualquer coisa. Que é o lugar de descanso dele, né? Quando ele chegar depois de uma rotina, depois do que ele fez, depois que acordou. Tem gente que levanta meio-dia, né? Não limpa nem nem arruma, fala, daqui a pouco eu vou deitar de novo. E outra coisa, a gente está aqui falando de disciplina, mas a gente já entrou em vários aspectos para acrescentar para você. A gente podia falar só uma parte, mas não, a gente está aqui para entregar o nosso conhecimento para que você se desenvolva. Lembre-se, a gente está aqui para andar lado a lado e sabendo de uma coisa, falando aqui, você ignora o óbvio, por exemplo, eu falo lidere a si mesmo antes de liderar os outros. Essa frase é óbvia. Mas é a mesma coisa, tem pessoas que estão querendo mudar o mundo, mas só dá para mudar a economia do mundo quando você muda a sua própria economia. Mudar os hábitos do mundo quando você muda os seus hábitos. Mudar a família de outras pessoas quando você muda a sua. Eu preocupo muito com o que é meu. Apesar de quando você liderar, você tem que trocar o eu pelo nós. O vá pelo vamos. Nós vamos. Não é eu vou, é nós vamos. Entendeu? Porque é interessante, porque é fácil a gente pegar dando conselho para um, para outro, e aquela hora que você deita na cama, você fala, e os meus? E a disciplina da minha casa? E o dinheiro da minha conta? Não adianta. De que me adianta o sucesso com você aí se eu não tiver sucesso na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja? os amigos, né? O eu tem que Conhecidos. ficar, o ego, o orgulho, o orgulhoso, tem que andar quilômetros de distância. Se ele quiser ser um líder, ele tem que andar distante desses atributos e ficar perto, mas ele nunca pode esquecer que ele tem que ficar perto de saber que ele tem que ser disciplinado, mas ao mesmo tempo ficar longe de coisas que dizem para ele que ele tem que preocupar só com os outros. Você tem que lembrar que os seus precisam da sua disciplina, assim como os outros. Então, Diego, a gente já falou sobre, igual você falou aqui, a gente já falou sobre várias esferas, né? A gente já tocou em outro assunto. Queria mexer na barinha também, uma parte que bem interessante também, acho que a gente poderia discutir aqui, sobre servir. Exatamente. Servir é uma das coisas que as pessoas estão fazendo pouco. Todo mundo cuida de si, enche a própria barriga, enche-se do conhecimento, mas não transborda para outras pessoas. O serviço. Você pode falar para nós o quanto pode impactar
a nossa liderança através do serviço no lado positivo, e a preguiça também pode impactar por causa dessa falta de disciplina na nossa sociedade, ou na sua casa mesmo. Nem precisa ir muito longe, que a maior mudança tem que acontecer dentro de sua casa, dentro de si mesmo. Servir, liderar é servir, como você disse na última live. E quando eu vou servir, eu tenho que lembrar primeiro de quem eu sou, para me tentar jogar a mudança para o outro. Um cego não pode guiar outro. Quando eu estou disciplinado, dedicado a alguma coisa, eu realmente estou contribuindo para o mundo ou para mim mesmo? Os seus sonhos ou os seus hábitos, eles estão acrescentando só na sua vida ou nos outros? A pergunta que eu tenho que te fazer hoje é, já que você serve, para que você está servindo? Tem que ter um porquê aí. Por que você serve? Porque eu tenho dito, e quem me conhece sabe, tudo que você faz na vida se resume em pessoas, se resume na palavra servir. O serviço que você presta ao outro, a contribuição que você gera para o mundo. Todo mundo pode servir. Todo mundo pode servir, mas... Precisa de diploma para servir? Não, só precisa de um pouquinho de sabedoria. De sabedoria é você saber decidir, estar do lado das pessoas certas e fazer aquilo que realmente você precisa fazer. Aquela frase óbvia, fazer o que precisa ser feito. O feito, gente, é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Faça, você vai se aperfeiçoar fazendo. Tenha atitude, você vai se aperfeiçoar tendo atitude. Você acha? Foi assim que eu perdi minha timidez para melhorar em relacionamento. Foi fazendo, porque eu tinha timidez. Eu não era perfeito, não sabia a arte do diálogo, da comunicação. E uma comunicação que vale milhões, uma liderança que vale milhões, é aquela que faz antes de buscar nele perfeição. Você tem que... Hoje você tentou, você está aqui decidido a ser disciplinado. Você coloca aí 15 dias, 21 dias, 18 dias para fazer alguma coisa, ou a sua vida inteira. Prepare-se para o dia que você não vai fazer, para que você não desanime. Prepare-se para o dia que você não vai ter disciplina, mas lembre-se que no outro dia você vai ter disciplina. O interessante isso aí que você falou aí sobre as pessoas que tem tudo para fazer as coisas acontecerem. Tem tudo para... Tem até conhecimento, tem até sabedoria, tem muitas coisas boas para fazer as coisas acontecerem. Mas você tocou em um assunto que bem polêmico hoje, que eu tenho observado também, é perfeccionismo. As pessoas até querem gravar um vídeo, né? Mas não grava porque tem medo da opinião dos outros, porque não saiu bem. Mas quer escrever um livro, mas não escreve o livro porque tem medo de... Né? Porque, desculpinha. O perfeccionismo ele é muito prejudicial. As pessoas perfeccionistas é perigoso. Porque são pessoas que se dão ao luxo de não fazer nada. O tímido é egoísta. O perfeccionista é egoísta. Só pensa nele. Meu amigo, se você não fizer aqui, começando, as pessoas nem dão assunto, ela passa seu vídeo. Você vai se preocupar, você nem sabe se a pessoa vai assistir 1 minuto. Veja lá se ela vai ver os erros quando você estiver em 4 minutos. É interessante, George Bernard, tem um grande pensador que fala assim, uma frase que tem mexido muito comigo. Hoje mesmo eu estava lendo essa frase, esse livro, né? Falando assim, eu não quero saber se você está gostando do seu fracasso. O que eu quero saber é se você se contentou com ele. Se você está gostando de ficar no chão. Eu não tô nem aí se você caiu. Agora, se você caiu e você está gostando da sua queda, isso aí que eu quero saber. Então, pessoas que muitas vezes essa frase a gente pode levar para essa esfera aí de eu queria fazer, mas por que você não está fazendo? Disciplina é você não tolerar um estilo de vida e dizer eu vou para o próximo nível e eu vou fazer tudo o que for necessário para ir para lá. A gente tem conhecimento, mas quantas vezes, e até hoje se a gente não tomar cuidado, esse conhecimento todo
Não adianta de nada se a gente não tiver prática. As obras sem a fé sem obras, as nossas crenças sem as obras é morta. O nosso conhecimento sem a prática é morto. Liderança na prática é você pegar o que você sabe sobre liderança e praticar. Finanças na prática é você pegar o que você conhece de dinheiro e praticar. O que você conhece sobre liderança, o que você conhece sobre disciplina precisa ser praticado. Tudo o que você conhece, você realmente quer viver daquilo, você tem que praticar. Dinheiro. Vamos falar de dinheiro agora. Vamos. Acho interessante isso aí que você falou aí, sobre essa questão de uma pessoa... a prova de uma pessoa indisciplinada é o que ele faz do pouco que ele tem. Aonde está o seu dinheiro, está o seu coração. O seu coração. É interessante. Isso aí é muito, muito forte, porque uma pessoa indisciplinada, você pode perceber que ele... Vamos falar sobre salário mínimo. Uma pessoa que ganha salário mínimo. Quanto que é o salário de... 1.320. 1.320. Mas a pessoa deve 2.000. 5.000. É uma pessoa Indisciplinada. indisciplinada. É isso que Tem eu tô como. falando, a gente veio do Tem. básico, então a gente conhece esses hábitos. A gente sabe o que é dever mais do que tem. A gente sabe o que é estar lascado e não ter dinheiro para pagar. Então a gente não conquista a liderança à toa, a gente conquista porque a gente sabe o contrário. Se aqui a gente está te dando poder, conhecimento, é que a gente sabe o que é buscar conhecimento. E essas pessoas Hoje que eu tenho estão aqui, conhecimento, mas eu lembro quando eu chorava para ter livros, para ter o mínimo. Essas pessoas que estão aqui, elas são apoiadoras nossas. Acrescentando na nossa vida, a gente acrescentando na vida dela. e essas pessoas que estão assistindo é que já ouviram falar sobre essas coisas que a gente está falando aqui. Por incrível que pareça. Essas pessoas que estarão nos assistindo são pessoas que já ouviu falar, alguém já ouviu falar, né? Então, às vezes é preciso tocar na tecla para até se tornar verdade. Enfatizar. Né? Tem um pensador francês que fala assim: tudo que você já ouviu alguém falar já foi dito. Mas como alguém não está prestando atenção muitas vezes, é preciso dizer de novo. Não há e nós estamos nada aqui novo. para isso. Não há nada novo debaixo do céu. Dinheiro é emocional. Prosperidade é espiritual. Dinheiro é um papel. Você conquista se suas emoções estiverem boas. Mas prosperidade é espiritual. Por que é espiritual, Diego? Eu digo assim, porque você... O que tem no céu? As ruas são formadas de quê? De ouro. O nosso Criador, ele é um Deus que tem prosperidade, provisão, proteção, tudo. Não existe nada natural no céu. Então a prosperidade, você pode buscá-la como um espírito. Não é adorá-la, é buscá-la. Você quer ter isso como um dom, um atributo seu, do seu caráter, da sua personalidade. Agora, se você buscar como um espírito, fazendo dele o seu Deus, a prosperidade é o seu Deus, o dinheiro o seu Deus, aí você está criando um problema. É isso que eu digo, o perigo das mídias, o perigo do conhecimento que está lançado sobre o mundo é que pessoas lançam coisa e não deixam o antídoto. Por isso que eu estou dizendo, não é acordar cedo, é acordar cedo, mas fazer coisas incríveis depois que acorda. Não é buscar o dinheiro, a prosperidade como um espírito, algo emocional também. É você se proteger para que você não adore o dinheiro, não adore a prosperidade. Dinheiro. Dinheiro, você falou uma coisa muito interessante, dinheiro é emocional. Essa pessoa que, às vezes também há um problema que eu já vi já, uma pessoa que tem muito, mas não sente que tem muito. Uma pessoa que tudo é insuficiente para ela. Eu não sou bom o bastante, eu não sou o sábio o bastante, eu não sou o inteligente o bastante, eu não sou o bonito o suficiente o bastante. Né? Exatamente. É um grande problema também, porque muitas pessoas às vezes têm muito. Tem um pai amoroso, tem uma mãe amorosa, tem economia estável, mas uma pessoa que não tem essa segurança. Uma história que vai acrescentar nisso, existia 2 pacientes. O paciente ficava ao lado da janela e o outro que ficava mais distante. E ele dizia para o seu parceiro: eu vejo uma praça enorme, uma torre incrível, e foi descrevendo a cidade, falando da beleza dela. E foi passando dias e aquele que estava na outra cama queria ver, mas não podia trocar de cama.
Até que chegou o dia que a pessoa que dizia sobre as belezas que ele via através da janela, ele tinha uma insuficiência respiratória e acabou passando mal. O cara deixou ele morrer, não chamou a enfermeira. O cara que estava passando mal não conseguiu apertar o botão de chamar a enfermeira. E o cara deixou ele morrer. E quando a enfermeira chegou no quarto, ele não preocupou com o amigo dele, não chorou. Ele disse, você pode me trocar de cama? Quando ele foi trocar de cama, ele deu um jeito de chegar perto da janela. E quando ele olhou para a janela, ele viu um muro pintado de branco. Não era a grande cidade, mas existia um muro depois daquela janela. Era o cara que estava criando uma história. Você tem que entender que as suas crenças, a história que você cria para você, define todas as áreas da sua vida: financeira, emocional, espiritual, intelectual. É aquela questão, né? É aquela questão, enfatizando a sua história, né? Aquele cara que olha pela janela e vê sempre a grama do vizinho mais verde do que... A ingratidão, igual você estava falando, por que essas pessoas são assim? Porque elas buscam uma aprovação que elas não vão alcançar. Não tem como agradar todo mundo, nem a mesma minha família. Tem coisas que eu tenho que fazer porque eu sou assim. Porque esse é o Diego. Não porque todas as pessoas vão concordar com o que eu digo. Existem os críticos, mas os críticos, como a gente diz, é os mais apaixonados por você. É os que mais estão ali conectados contigo de uma certa forma emocional. Por isso que as pessoas prendem na amargura, prendem numa questão emocional e não entendem por que aquilo te afeta tanto. Por que você não prospera, porque é questões que estão enraizadas no seu ser que precisam ser liberadas. Você precisa ser livre daquilo. Você precisa fechar algumas portas. E 4 coisas podem te impedir de ser disciplinado: o medo, o ódio ou a amargura, a imoralidade ou o ocultismo. Essas coisas podem te impedir de ser indisciplinado, porque essas questões ela mexem com o seu espiritual, o seu emocional. E você tem que entender isso de uma vez por todas. Gente, antes da gente continuar lembrando, esse podcast a gente quer dar um nome e a gente quer contar com a sua participação para a gente ter algo chamativo que vai acrescentar na vida de cada pessoa que quer se tornar um líder ou de cada líder que está aqui e quer aprender com a gente. A gente está criando uma comunidade realmente de formação de líderes, desenvolvimento de líderes, levando você para um próximo nível onde a gente possa estar juntos, realmente liderando sobre esse Brasil. Você quer realmente fazer história, você tem que liderar. E é sobre isso que a gente tem aqui nesse podcast. Não é verdade? Forte. Aí, para continuar, eu te faço uma pergunta. Liderança. A gente entrou no mundo das finanças. Mas e quando entra no mundo da família? Quando a sua família não te aceita como líder? A gente tem dito que família é a primeira barreira que você enfrenta, porque ela é acostumada, ela conhece o Johnny que não trabalhava. Ela conhece o Johnny que era indisciplinado, o Johnny que acordava à tarde. E assim mesmo ela conhece o Diego que era assim. Ela fala, você não vai conseguir. É a mesma coisa. Como lidar com esse tipo de coisa? O que eu digo? A sua autoestima, seu alto valor vai definir você nesse momento, porque você que está começando vai enfrentar a sua família, a descrença dela, e elas vão querer se apropriar de você e dizer, não, você é assim, você vai permanecer assim, não é verdade? É o que mais acontece, né? Que é aquela questão de ninguém quer te ver crescendo. Às vezes a nossa família tem isso. A família das pessoas... as pessoas... É porque assim, às vezes eles fazem por... Não é nem por malícia, não. Mas seus pais, sua mãe, eles sempre vão querer te ver perto. Eles querem te ver na zona de conforto. Na zona de conforto. Porque é um tipo de amor, né? Mas às vezes cria o perigo. A pessoa não... Ou aquela questão. Ou você rompe a casca e voa, ou você fica dentro da casca e gola. Eu acredito que é porque a nossa família, ela já dá para sentir, o espírito dela dá para sentir que quando alguém que faz parte, que família você não tem como trocar. Quando o irmão meu, ele muda a minha vida também. E eles nos protegem por causa disso. Ele fala, se ele mudar, eu vou ter que mudar também. Esse é um estudo, eu já li um estudo sobre isso aí. Essa questão é um estudo, muitas vezes, que a pessoa carrega dentro de si, por causa de gerações, né? Você tem o seu histórico de gerações, seus avós, não sei como é, eu tenho meu histórico de avós. A questão é que quando você decide mudar e melhorar,
a primeira pessoa que vai te criticar não são as pessoas de fora, a sua família. Por quê? Eles vão pensar assim, você vai lançar uma ideia, eu vou ser um advogado, eu vou ser um médico, eu vou ser um economista, Eu vou ser um líder. eu vou ser um líder. Aí eles vão pensar, e vão lançar essa palavra como já aconteceu comigo, e já aconteceu com você, presta atenção, eu tô falando de você. Eu tô falando de você. Eles vão falar assim, mas na minha família não tem nenhum formado que é médico, que é advogado. Minha geração não teve nenhum. Por que que essa aqui Você vai ser o primeiro. vamos falar, o porquê que eles estão tá se achando demais, tá afoito demais? É a história de José. José, terminando. José, ele teve um sonho de os feixes, né, se curvando, os 11, né, feixes se curvando diante dele. Aí ele foi contou para os irmãos. A primeira coisa que ele falou, você acha que vai liderar sobre a gente? Quando... realmente, isso aqui eu conto da minha própria vida. Olha a situação. Apesar de liderar algumas coisas, eu sempre tive aquele apetite pelas 4 esferas. Quem não conhece as 4 esferas, existe a cultura, a sociedade, a economia e a política. E a política me chamou a atenção. O que eu fiz? Eu falava pra minha mãe, eu vou conhecer a política e tal. E aconteceu algumas situações onde eu fiquei sabendo que ia conhecer outros políticos. E naquela semana, 2 vereadores apresentou lá em casa. Eu estava estudando, cheguei da escola. O que aconteceu? Quando eu falava para minha mãe das situações políticas, do que estava dando certo, de que eu estava ajudando, ela olhava para mim e dizia, ô Diego, você acha que esses políticos vão dar bola para você? Cara, você acha que eu ia ficar triste com minha mãe? Não, é a minha mãe. Você acha que eu ia desanimar? Também não. Porque que eu sempre pensei? Ela ainda não viu. Tem pessoas que vão precisar ver. Ela ainda não viu, mas quando funcionar, a coisa vai mudar o jogo. É interessante que a liderança, ela tem, igual eu estava dizendo no vídeo anterior, a liderança tem aquele efeito de transformação, que todo mundo, uau! E sempre acontece, não é nada novo debaixo do céu. Mas a liderança é interessante que as pessoas que ficaram contra de você, quando você tem sucesso, elas querem uma parte. E elas querem ficar perto de você. Fala, cara, eu sempre soube que você ia conseguir. E você fala, rapaz, dá vontade de pegar essa pessoa. Porque eu lembro de você. Entenda que os críticos não vão lembrar que eles criticaram, mas quando você dá certo, você olha para essa pessoa e fala, eu sei quem é você, rapaz. E a gente é criticado por pessoas, às vezes, de mais mau caratismo do que... Né? O mais próximo de você que você imagina que não vai ter como vacilar de você por um tempo e você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, rapaz, eu nunca imaginei dessa pessoa. Você vai ficar calada por causa do seu domínio próprio, sua autoridade, disciplina, mas você nunca vai esquecer. Tem coisas que as pessoas falaram pra mim que elas podem ter esquecido, mas eu não. Eu não esqueci. Tem coisas que as pessoas nos decepcionam e a gente não esquece. Chesterton fala assim, perdoe os seus inimigos, mas não esqueça o nome deles. O que eles disseram, o que eles fizeram. Não esqueça o nome deles, né? Perdoe os seus inimigos, mas não esqueça do nome deles. É uma máxima, né? Mas é algo real nisso, você não esquece. E essa questão que o Diego falou é uma questão de espelho social, né? Você se torna um espelho social quando você lidera, quando você se levanta, você se enche de encorajamento, você de humildade, vai em frente, você não dá assunto, às vezes vão te ferir, vão pisar no seu calo, mas mesmo assim você prosseguir, e nesses 60 você minutos... acaba se tornando uma pessoa... Exatamente. E você acaba sendo uma pessoa de reputação, né? E nesses 60 minutos aqui que a gente está trazendo para você sobre liderança, é para que você entenda que quando você lidera, você está modelando. Você está construindo uma reputação e se tornando referência numa área. Então você tem que entender isso. Que você vai ter que mudar algumas questões e se tornar um modelo. Você vai ter que mudar as configurações. Você vai ter que mudar alguns hábitos, algumas culturas. Quebrar paradigmas, né? É igual construção. Quebrar paredes. Quebrar crenças limitantes. Você vai ter que se desfazer de algumas coisas para você crescer, você evoluir. As coisas que você fez, você mudou. Existe uma coisa, a incisão, quando você corta um corpo, é cortar dentro. A circuncisão é cortar ao redor.
E a decisão é cortar fora. É você escolher uma nova coisa para fazer. Se liderar é ter poder e poder é decidir, é você cortar fora coisas que você não quer que faça mais parte da sua vida. E você vai ter que fazer isso pela sua família também. Se você está liderando, você tem que entender que sua família tem que segui-lo. E se eles não escolherem, em algum momento eles vão fazer essa decisão. Que você tem que tomar decisões que vão cortar fora hábitos, tanto da sua vida como da deles. E tem pessoas na sua família, na sua casa, no seu trabalho que você não vai poder mudar na sociedade, mas tem outras que as mudanças que você vai fazer vai mudar a vida delas. Assim, quando você se torna pai, você não está mais influenciando só a sua vida, mas a do seu filho, a da sua esposa. Assim, quando você começa a trabalhar. As pessoas da sua casa, você acha que não, seu lindo, mas as pessoas começam a contar com o seu dinheiro. Você nunca chegou em casa e sua mãe, seu irmão falou, me empresta aí. Eu já tava lembrando que você ia poder me ajudar. E você ia falar, rapaz, você nem sabe, mas a pessoa está contando contigo. É desse jeito. Você é pego de surpresa, mas já sabendo que as pessoas contam contigo, às vezes até sem você planejar. Você fala que vai prosperar, mas se você não tiver duas coisas, a capacidade de dizer não e se tornar exemplo, as pessoas vão fazer com que você gaste. E gaste mais do que necessário. Então, a gente tem um versículo bíblico aqui para a gente concluir aqui a nossa fala. O apóstolo Paulo fala para os coríntios, né, que nós somos cartas, lidas por todos os homens. Então, no seu trabalho, na sua igreja, na empresa onde você trabalha, na sua família, você está sendo lido. Agora, a grande pergunta que eu quero fazer para você, que tipo de escrita você tem transbordado para as pessoas? O que você está escrevendo? Que história você está construindo? Escrevendo? Que tipo de pessoa, no que tipo de pessoa você está se tornando? Mal, pior, melhor? Ah, não estou gostando não. Tem uma frase de C.S. Lewis, autor desse livro aqui, Cristianismo Puro e Simples, que fala assim, você não está nem atrasado, você não está atrasado nem adiantado, você está no momento certo. E nem tente dizer, daqui 3 meses, 6 meses eu vou me tornar em uma coisa. Olhe para você agora. E se você se tornou algo que você não gostou, que você não quer, você está na hora de mudar. Em todos os momentos, a partir do momento que você decidiu ser líder e você se tornou algo que você não quis, você está na hora de mudar, cara. Está na hora de liderar diferente, de tomar novas decisões, de fazer novas escolhas, de fazer todo dia uma coisa que vai fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família e de outras pessoas. Pare de praticar aquilo que você não quer se tornar. E um versículo que eu te digo é: consagre as tuas obras ao Senhor e os teus planos serão bem-sucedidos. Um abraço e eu espero que você aproveite desse conteúdo e que você assista os próximos. Eu espero que nos próximos a gente já tenha um nome para esse podcast. A gente está deixando acontecer porque nós sabemos que já existe o método RISDO, onde eu dou um treinamento das 12 áreas da vida para te ajudar a se tornar um líder de valor, influente e levar as pessoas para o próximo nível. Mas aqui no podcast é diferente. Você participa com a gente quer que você junto com a gente decida um nome para isso. Que você já comece a liderar aqui no nosso canal também. Um grande abraço. Agradeço também o pastor. Um grande abraço. E até a próxima, galera. Valeu. Se cuidem, gente.